O milionário abandonou sua ex-esposa e a fez morar na rua. Humilhada, ela lutou para sobreviver sem nada, mas o destino deu uma reviravolta inacreditável. Agora ela retorna, dirigindo uma Ferrari. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. As janelas reluzentes da sede da Motores Estrela refletiam o sol poente, lançando um brilho dourado pela Avenida Paulista. Dentro de seu escritório no último andar, André Montenegro ajustava sua gravata de seda italiana, admirando seu reflexo. Aos 45 anos, ele ainda tinha uma aparência impressionante. Cabelos grisalhos perfeitamente estilizados, terno de grife destacando seu físico atlético. O império que ele construíra se estendia diante dele, uma rede de concessionárias, de carros de luxo que atendia à elite da cidade. "Pronto para ir, querido?" A voz de Valentina ronronou da porta. Sua esposa de 2 anos estava lá, em um vestido de grife vermelho, que provavelmente custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Aos 32 anos, ela incorporava tudo o que ele queria em uma segunda esposa. Jovem, bonita e, mais importante, ela entendia o valor de manter as aparências. "Só terminando", André respondeu, pegando sua pasta de couro. Os relatórios trimestrais mostravam outro período de recordes para a Motores Estrela. Ele tinha percorrido um longo caminho desde o garoto bolsista, que uma vez contava centavos para o almoço. Enquanto caminhavam pelo saguão de mármore, seus passos ecoando em perfeita sincronia, André captou fragmentos das conversas sussurradas dos funcionários. O respeito em suas vozes, tingido de medo, era música para seus ouvidos. Isso era poder. O tipo que ele sonhava enquanto via seus pais lutarem para pagar o aluguel em seu apartamento apertado. Lá fora, o motorista segurava a porta de um Bentley azul meia-noite aberta. Valentina deslizou primeiro, os diamantes em seus dedos capturando a luz. André fez uma pausa, sua atenção atraída por uma figura encolhida na calçada perto de seu prédio. Algo na postura da mulher o fez parar. Uma curva familiar nos ombros, talvez? Mas não podia ser. Ele afastou a estranha sensação e entrou no carro. "O Copacabana Palace, João." Valentina instruiu o motorista. "Vamos nos encontrar com os Hernandes para jantar." Ela se virou para André, seus dedos perfeitamente manicurados descansando sobre seu joelho. "Você viu a última postagem nas redes sociais sobre o drama do divórcio deles? Simplesmente escandaloso." André assentiu distraidamente, sua mente ainda presa na mulher lá fora. Através das janelas escurecidas, ele a observou reunir seus poucos pertences. Por uma fração de segundo, seu rosto se virou para o carro e seu coração parou. Aqueles olhos, ele os reconheceria em qualquer lugar, mas era impossível. Eduarda não podia estar... "Querido, você está ouvindo?" O tom afiado de Valentina cortou seus pensamentos. "O escândalo dos Hernandes pode afetar a parceria de nossa concessionária com a empresa de investimentos deles." "Claro", ele respondeu automaticamente, forçando-se a se concentrar em sua esposa. O carro se afastou da calçada, deixando a mulher para trás. No entanto, André não conseguia se livrar da sensação desconfortável em seu estômago. Aqueles olhos o assombravam em seus sonhos há anos. Olhos que uma vez o olharam com amor puro, antes que a ambição mudasse tudo. A noite se estendia diante deles. Mais um jantar chique, mais uma rodada de socialização estratégica. Esta era a vida pela qual ele tinha trabalhado tão duro para alcançar. Então, por que aquele vislumbre de uma estranha na rua o fazia sentir como se estivesse esquecendo algo essencial? No banco de trás do Bentley, cercado por luxo, André Montenegro não percebeu que seu mundo cuidadosamente construído estava prestes a desmoronar. O passado que ele tinha tentado tão arduamente enterrar estava prestes a ressurgir, trazendo consigo perguntas que ele não estava pronto para responder e verdades que ele passara anos negando. Valentina tagarelava sobre as últimas fofocas da sociedade, sua voz um fluxo constante de informações cuidadosamente selecionadas. Ela era boa nisso, reunindo inteligência que poderia ser aproveitada mais tarde. Era uma das razões pelas quais ele se casara com ela.
Tudo em sua vida era calculado agora, medido contra seu potencial retorno sobre o investimento. Ao se aproximarem do Copacabana Palace, André endireitou a gravata novamente, afastando os pensamentos da mulher na rua de sua mente. Ele tinha um império para administrar, aparências para manter. O passado era melhor deixado enterrado, ou assim ele pensava. Mas o destino tinha outros planos e as rodas da mudança já estavam em movimento. Eduarda Moreira puxou seu fino casaco mais apertado ao redor dos ombros, enquanto o frio da noite se instalava sobre a cidade. A placa de papelão a seus pés tinha ficado úmida com a garoa intermitente do dia, sua mensagem mal legível agora. Ela havia escolhido este local cuidadosamente, não pelo dinheiro que poderia trazer, mas pela vista que oferecia do prédio da Motores Estrela. Alguns poderiam chamar de masoquismo, assistir à vida que ela poderia ter tido se desenrolar diante dela. Mas Eduarda não estava lá para se torturar. Ela estava reunindo informações, aguardando o momento certo, embora para o que, exatamente, ela não tinha certeza ainda. Os carros caros que paravam na calçada ao longo do dia, as pessoas bem vestidas que mal olhavam para ela, tudo servia como um lembrete de quão rapidamente a vida podia mudar. 15 anos atrás, ela se sentava nas salas de aula com André, compartilhando sonhos sobre café na biblioteca da universidade. Eles eram tão jovens, tão apaixonados, planejando um futuro que parecia ilimitado. Eduarda fechou os olhos, lembrando-se de seu primeiro apartamento minúsculo, da maneira como André trazia para casa pães do dia anterior da padaria, onde trabalhava meio período. Às vezes, eles os comiam no jantar, rindo sobre como contariam essas histórias aos seus filhos uma vez que tivessem conseguido. Uma rajada de vento enviou papéis deslizando pela calçada e Eduarda abriu os olhos. O sol havia quase se posto agora, pintando o céu em tons de roxo e laranja. Ela tinha visto André sair mais cedo, com sua nova esposa. O vestido vermelho da mulher provavelmente custava mais do que todo o casamento de Eduarda e André. A ironia não passou despercebida por ela. Senhora, gostaria de um café? Eduarda olhou para cima e encontrou um segurança de rosto bondoso segurando um copo de papel. Ela o reconheceu. Ele estava trabalhando na entrada do prédio nas últimas semanas. Obrigada, Tiago, ela disse aceitando a bebida quente. Ele sorriu, embora seus olhos mostrassem preocupação. O tempo está esfriando. Você não deveria ficar aqui fora por muito tempo. Se ele soubesse a verdade, que a mulher que ele via como apenas mais uma alma infeliz nas ruas já havia organizado jantares em uma cobertura não muito longe daqui. Mas Eduarda havia aprendido que as aparências podiam ser enganosas. Sua situação atual era temporária, um estágio de crisálida antes de sua emergência em algo novo. Enquanto Tiago se afastava, a mão de Eduarda instintivamente foi para o medalhão escondido sob suas camadas de roupas. Dentro havia uma pequena foto, uma que ela não olhava há meses. Mostrava um menino com os olhos de sua mãe e o sorriso de seu pai. Seu filho, Nicholas, estava seguro e bem cuidado, embora longe daqui. O pensamento lhe dava força, como tinha feito através de incontáveis noites frias e dias de fome. A náusea atingiu de repente, como frequentemente acontecia, quando ela pensava em Nicholas, não por doença, mas por culpa. Ela havia mantido a verdade escondida de todos. Sua gravidez, seu filho, a verdadeira razão pela qual ela havia desaparecido, em vez de lutar contra os termos cruéis do divórcio de André. O segredo pesava muito, mas ela havia aprendido que às vezes o silêncio era a melhor proteção. Um carro preto elegante parou na calçada e a atenção de Eduarda se aguçou. Ela reconheceu o homem que saiu, Ricardo Henrique, um dos filantropos e investidores mais proeminentes da cidade. Ela tinha visto sua foto nas sessões de negócios dos jornais que ela coletava para se manter aquecida. O que chamou sua atenção não foi sua reputação ou riqueza, mas a maneira como ele vinha observando o prédio da Motores Estrela ultimamente, quase tão atentamente quanto ela. Como se sentindo seu olhar, Ricardo se virou levemente, seus olhos encontrando os dela. Em vez do olhar dismissivo habitual que ela recebia dos transeuntes, ele manteve seu olhar por um longo momento.
Havia algo em sua expressão, reconhecimento, curiosidade, que fez o pulso de Eduarda acelerar. Ela ainda não sabia, mas este momento marcaria o início de sua transformação. O café em suas mãos havia esfriado, mas Eduarda mal notou. Ela estava ocupada demais observando Ricardo desaparecer no prédio, sua mente trabalhando rapidamente. Em todo o seu tempo observando esta rua, ela havia aprendido que coincidências eram raras no mundo das altas finanças e carros de luxo. Tudo estava conectado, se você soubesse onde olhar. Os lustres de cristal do Copacabana Palace lançavam um brilho quente sobre a sala de jantar, enquanto André Montenegro fingia ouvir os últimos conselhos de investimento de Carlos Hernandes. Valentina estava sentada ao seu lado, rindo nos momentos certos, sua mão possessivamente colocada em seu braço. Mas a mente de André continuava voltando para aqueles olhos na rua. O mercado está mudando, Montenegro, Carlos estava dizendo, girando seu uísque de 20 anos. As vendas de carros de luxo estão caindo. Você pode querer diversificar. André se forçou a se concentrar. A Motores Estrela é sólida. Nossos últimos relatórios trimestrais são impressionantes no papel. Carlos interrompeu, inclinando-se para frente. Mas nós dois sabemos que papéis podem esconder coisas. Havia algo em seu tom que fez o estômago de André apertar. Os dedos de Valentina se cravaram levemente em seu braço. Ela também tinha percebido. Carlos, certamente você não está sugerindo... Não estou sugerindo nada, Carlos respondeu suavemente. Só oferecendo um conselho amigável. Falando em conselhos, ouvi dizer que Ricardo Henrique está de volta à cidade. Timing interessante, você não acha? A mão de André apertou seu copo de vinho. Ricardo Henrique. O nome trazia de volta memórias que ele preferia esquecer. O homem estivera lá no início da Motores Estrela, um de seus primeiros grandes investidores. Ele também estivera lá quando André havia feito certos arranjos para garantir o sucesso inicial da empresa. Ricardo sempre teve um timing impecável, Valentina comentou, sua voz doce como mel, mas seus olhos calculistas. Talvez devêssemos convidá-lo para nossa gala beneficente no próximo mês? Ele já vai comparecer. A esposa de Carlos, Margarida, entrou na conversa. Na verdade, ouvi dizer que ele está trazendo uma acompanhante, alguém novo em nosso círculo, mas aparentemente bastante notável. André mal registrou o resto da conversa. Sua mente vagou de volta 15 anos, para um pequeno escritório onde ele se sentara frente a frente com Ricardo Henrique, assinando papéis que mudariam sua vida para sempre. Eduarda estava esperando em casa, planejando o jantar de aniversário deles, sem saber que ele estava prestes a destruir tudo o que haviam construído juntos. Querido, a voz de Valentina cortou suas memórias. Devemos pedir a sobremesa? Na verdade, tenho uma reunião cedo amanhã, André respondeu, sinalizando para a conta. Devemos ir para casa. A viagem de volta foi tensa com palavras não ditas. Valentina esperou até estarem na privacidade de sua cobertura antes de falar. O que há de errado com você esta noite? Você tem estado distraído desde que saímos do escritório. André afrouxou a gravata, caminhando até as janelas do chão ao teto. A cidade brilhava lá embaixo, um testemunho de tudo o que ele havia conquistado. Mas esta noite a vista não trazia conforto. Apenas preocupações com os negócios, ele murmurou. Valentina apareceu ao seu lado, seu reflexo no vidro nítido e belo. É sobre Ricardo Henrique? Ou talvez... Ela fez uma pausa deliberada. Sobre aquela mulher que você viu fora do escritório? André se virou bruscamente. Do que você está falando? Por favor, Valentina zombou. Eu vi como você olhou para ela. E não sou estúpida, André. Fiz minha pesquisa. Eduarda Moreira, sua primeira esposa. Aquela sobre quem você nunca fala. Não era ela, André retrucou, mas a incerteza se infiltrou em sua voz. Mesmo? Valentina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Então, porque você parecia ter visto um fantasma. Mais importante, porque os registros financeiros de nossa empresa mostram pagamentos irregulares para contas offshore, começando exatamente no mês do seu divórcio. André sentiu o sangue drenar de seu rosto. Ele havia subestimado a curiosidade de Valentina e sua engenhosidade.
Você tem me investigado. Prefiro chamar de proteger meus interesses, ela respondeu friamente. Agora, você vai me dizer o que realmente aconteceu 15 anos atrás? Ou devo perguntar ao próprio Ricardo, Henrique Nagala? A ameaça em suas palavras era clara. André caminhou até o bar servindo-se de uma generosa dose de uísque. A vida perfeita que ele havia construído começava a rachar, e ele não sabia dizer se Valentina estava se oferecendo para ajudá-lo a mantê-la unida ou se preparando para estilhaçá-la completamente. Lá fora, a cidade continuava sua dança interminável de luzes e sombras, alheia ao drama que se desenrolava na cobertura acima. Em algum lugar lá fora, Eduarda provavelmente ainda estava naquelas ruas, carregando segredos que poderiam destruir tudo. E Ricardo Henrique estava de volta, como um fantasma do passado, pronto para desencadear o caos no mundo cuidadosamente ordenado de André. A chuva veio de repente, fazendo as pessoas correrem em busca de abrigo. Eduarda permaneceu em seu lugar, deixando a água encharcar suas roupas. Depois de tantos meses na rua, um pouco de chuva dificilmente a incomodava mais. Além disso, ela estava muito focada na cena que se desenrolava do outro lado da rua para se mover. Ricardo Henrique havia retornado ao prédio da Motores Estrela, desta vez acompanhado por uma equipe de indivíduos de terno carregando pastas. Através da fachada de vidro, ela podia vê-los sendo escoltados até o elevador pela segurança. Algo estava acontecendo, algo grande o suficiente para trazer um dos investidores mais poderosos da cidade de volta dia após dia. Você vai pegar uma doença ficando aqui fora na chuva. Eduarda olhou para cima e encontrou o próprio Ricardo, Henrique parado diante dela, segurando um guarda-chuva sobre ambos. Ela nem havia notado ele sair do prédio. De perto, ele era mais velho do que suas fotos sugeriam, com olhos gentis que se enrugavam nos cantos quando ele sorria. Algumas coisas valem a pena se molhar, ela respondeu, encontrando seu olhar firmemente. Suas sobrancelhas se ergueram levemente com sua resposta articulada. E quais seriam essas coisas, senhora? Moreira, ela forneceu, observando cuidadosamente sua reação. Eduarda Moreira. O reconhecimento cintilou em seus olhos, rapidamente substituído por algo mais. Respeito, talvez? Eu pensei que pudesse ser você, ele disse baixinho. Tenho observado você observar esse prédio por semanas. A maioria das pessoas chamaria isso de obsessão. Eu chamo de determinação. Eduarda se levantou lentamente, suas articulações rígidas por ficar sentada por tanto tempo. Mesmo curvada e encharcada, ela mantinha uma dignidade que chamava a atenção dos transeuntes. Você parece ter seu próprio interesse nesse prédio, Sr. Henrique. Ele sorriu, mas não chegou aos olhos. Digamos que estou interessado em corrigir alguns erros do passado. Você se juntaria a mim para um café? Há uma cafeteria na esquina onde poderíamos conversar em particular. Eduarda hesitou. Ela havia aprendido a ser cautelosa com gentilezas inesperadas, mas algo na maneira de Ricardo sugeria intenção genuína. Além disso, ele sabia quem ela era, o que significava que ele poderia ter respostas para perguntas que ela tinha medo de fazer. A cafeteria era quente e quase vazia. Ricardo pediu 2 cafés e uma seleção de pães doces, então a levou para uma cabine isolada. Coma, ele encorajou, empurrando o prato em sua direção. Temos muito a discutir. Eduarda selecionou um croissant, forçando-se a comer devagar apesar de sua fome. Por que você tem me observado? Direto ao ponto. Eu aprecio isso, Ricardo assentiu. Tenho observado porque estive procurando por alguém exatamente como você. Alguém que entende os 2 lados da moeda. Riqueza e pobreza, poder e impotência. E o que você quereria com alguém assim? Ricardo se inclinou para frente, baixando a voz. Estou construindo um caso contra a Motores Estrela. Há irregularidades em suas práticas de negócios. Coisas que remontam a 15 anos atrás, quando a empresa começou. A mão de Eduarda tremeu levemente enquanto ela colocava sua xícara de café. 15 anos atrás, quando tudo desmoronou. Que tipo de irregularidades? O tipo que arruína vidas, Ricardo respondeu sombriamente. Sua vida não foi a única que André Montenegro destruiu em sua escalada ao topo, mas você pode ser a chave para expor tudo.
Eduarda recostou-se, estudando-o cuidadosamente. Por que eu deveria confiar em você? Porque eu fiz parte disso, Ricardo admitiu. Eu ajudei André a montar os esquemas fraudulentos que construíram seu império. Eu assinei os papéis que a deixaram sem nada, e agora quero consertar isso. A revelação deveria tê-la chocado, mas de alguma forma não o fez. Eduarda há muito suspeitava que havia mais em seu divórcio repentino do que apenas a ambição de André. E o que você ganha com isso? Ricardo sorriu. Um sorriso real desta vez. Redenção, talvez. Ou talvez apenas a satisfação de ver a justiça ser feita. Mas principalmente, eu tenho a chance de ajudar alguém extraordinário a ressurgir das cinzas. Eu observei você, Eduarda. Você não deixou as ruas quebrá-la. Você tem reunido informações, ficando por perto, esperando por seu momento. Estou me oferecendo para ajudar a fazer esse momento acontecer. Eduarda tocou o medalhão sob sua camisa, pensando em Nicholas. Há complicações que você não conhece. Você quer dizer seu filho? As palavras quietas de Ricardo a fizeram congelar. Sim, eu sei sobre ele também. André não sabe, no entanto, não é? A mente de Eduarda corria. Se Ricardo sabia sobre Nicholas, o que mais ele sabia? Mais importante, o que ele planejava fazer com essa informação? Relaxe, Ricardo, disse gentilmente. Seu segredo está seguro comigo. Mas imagine o rosto de André quando ele souber que tem um filho adolescente. Um que foi criado com todos os valores que ele abandonou em sua busca por riqueza. Lá fora, a chuva havia parado e a luz do sol estava rompendo as nuvens. Eduarda olhou pela janela, observando a luz criar arco-íris nas poças na rua. Depois de tanto tempo nas sombras, ela estava pronta para dar um passo para a luz. E se ela o fizesse, o que isso significaria para Nicholas? Ricardo esperou pacientemente enquanto ela considerava suas palavras. Ele havia lhe jogado uma tábua de salvação. Mas Eduarda sabia por experiência que tais coisas frequentemente vinham com custos ocultos. A questão era, ela estava disposta a pagar o preço para recuperar sua dignidade e, talvez no processo, ensinar a André a lição que ele havia esquecido há tanto tempo. Um mês depois, Eduarda estava em frente a um espelho de corpo inteiro, em um elegante apartamento com vista para o Parque Ibirapuera. O reflexo a surpreendeu. As roupas esfarrapadas e a aparência desgastada haviam desaparecido. Em seu lugar, estava uma mulher transformada, usando um terno sob medida que enfatizava sua graça natural. Seu cabelo, antes emaranhado e maltratado, agora caía em ondas suaves ao redor de seus ombros. A reunião do conselho começa em 1 hora, Ricardo Henrique anunciou entrando no quarto. Você está pronta? Eduarda alisou seu blazer, um gesto que traía seu nervosismo. Tão pronta quanto poderia estar, embora eu ainda ache que isso está indo rápido demais. Às vezes, a melhor maneira de nadar é mergulhar de cabeça, Ricardo respondeu, entregando-lhe uma pasta de couro. Além disso, você passou o último mês se preparando para isso. Você conhece a missão da Fundação melhor do que ninguém. A Fundação Henrique para a Inovação Social tinha se tornado o novo lar de Eduarda. Ricardo não havia apenas oferecido a ela um emprego. Ele lhe dera um propósito. A Fundação se especializava em identificar e apoiar empresas sociais sustentáveis, com um foco particular em ajudar mulheres em situações de crise. O papel de Eduarda como nova diretora de engajamento comunitário não era apenas um título. Era uma chance de ajudar outras pessoas que enfrentaram lutas semelhantes. Os membros do conselho podem me reconhecer, Eduarda disse, revisando a agenda da reunião. Alguns deles se movem nos mesmos círculos que André. Os olhos de Ricardo brilharam. É exatamente nisso que estamos contando. Sua história, menos certos detalhes, é claro, é parte de sua força. Você viveu os dois lados da divisão da riqueza. Você entende o que significa cair e se levantar novamente. Eduarda tocou o medalhão que ainda pendurava em seu pescoço, agora em uma nova corrente de prata. Dentro, a foto de Nicholas permanecia sua âncora para a realidade. Seu filho era a razão pela qual ela havia concordado com a proposta de Ricardo, embora não pelos motivos que ele pudesse pensar. Isso não era sobre vingança.
Era sobre criar um mundo onde histórias como a dela teriam finais diferentes. Há mais uma coisa que você deve saber, Ricardo disse, seu tom ficando sério. A empresa de André está com problemas. Problemas reais. Aqueles pagamentos irregulares que Valentina descobriu. Eles são apenas a ponta do iceberg. Minhas fontes me dizem que ele tem movido dinheiro entre contas para esconder perdas crescentes. Eduarda absorveu essa informação cuidadosamente. O grande império da Motores Estrela não é tão estelar, afinal. É pior que isso. Ele tem vendido carros de luxo com documentação fraudulenta, inflando números de vendas e usando depósitos de clientes para cobrir custos operacionais. Quando tudo desmoronar, vai levar muitas pessoas inocentes junto, Eduarda completou. Os funcionários, os clientes, suas famílias. Ricardo assentiu sombriamente. É por isso que a próxima grande iniciativa de nossa fundação é tão importante. Vamos oferecer uma rede de segurança, programas de treinamento profissional, aconselhamento financeiro, empréstimos para pequenas empresas. Quando a Motores Estrela cair, estaremos lá para ajudar as pessoas a reconstruir. Eduarda caminhou até a janela, olhando para o parque. Em algum lugar lá fora, André provavelmente estava em seu escritório, ainda brincando de rei de seu castelo desmoronando. Será que ele ficava acordado à noite, preocupado com o castelo de cartas que havia construído? Será que ele alguma vez pensava nas pessoas cujas vidas ele havia sacrificado por sua ambição? A gala é na próxima semana. Ricardo lembrou-a gentilmente. André e Valentina estarão lá. Você tem certeza de que está pronta para isso? Eduarda se virou da janela, sua expressão resoluta. Eu estou pronta desde o dia em que ele me descartou. Mas isso não é mais sobre ele. É sobre fazer algo significativo a partir da dor. Uma batida na porta os interrompeu. A assistente de Ricardo entrou, carregando uma pilha de documentos. Os últimos relatórios da equipe de investigação, ela anunciou. E senhora Moreira, a escola do seu filho ligou. Ele ganhou o primeiro lugar na feira de ciências. O rosto de Eduarda se iluminou de orgulho. Nicholas estava prosperando em sua escola particular. Embora ainda não soubesse toda a verdade sobre a história de sua família, ela havia dito a ele que estavam se mudando para a cidade por causa de seu novo emprego. E ele havia aceitado com a adaptabilidade da juventude. Em breve, ela teria que contar tudo a ele, mas por enquanto, ela estava contente em saber que ele estava seguro e feliz. Vamos para a reunião? Ricardo perguntou, verificando seu relógio. Eduarda reuniu seus materiais, sentindo o peso da responsabilidade se assentar sobre seus ombros. No último mês, ela havia aprendido mais sobre finanças corporativas e empreendedorismo social do que em todos os seus anos de casamento com André. Mas mais importante, ela havia aprendido que a verdadeira força não vinha do que você possuía, mas do que você escolhia fazer com suas segundas chances. Enquanto desciam no elevador até o carro que os esperava, Eduarda captou um último vislumbre de si mesma nas paredes espelhadas. A mulher que olhava de volta para ela não era uma vítima ou um caso de caridade. Ela era uma força de mudança, pronta para enfrentar quaisquer desafios que estivessem por vir. A metamorfose estava completa. Agora era hora de abrir suas asas. André Montenegro estava sentado em seu escritório, encarando as planilhas, que pareciam zombar dele de sua tela de computador. Os números não mentiam. Não importava quantas vezes ele os movesse. A Motores Estrela estava sangrando dinheiro, e a cuidadosa dança financeira que ele vinha realizando por anos estava chegando ao seu final. Senhor Montenegro, a voz de sua assistente crepitou pelo interfone. A senhora Montenegro está aqui para vê-lo. Antes que ele pudesse responder, Valentina entrou no escritório, elegante como sempre em um terno de grife. Mas hoje, sua expressão habitualmente perfeitamente composta continha um toque de preocupação. Os Hernandes estão retirando seu investimento, ela anunciou sem preâmbulos. André sentiu seu estômago afundar. O quê? Carlos me garantiu no jantar. Carlos Hernandes é muitas coisas, querido, mas leal não é uma delas. Valentina interrompeu, sentando-se na beira de sua mesa. Eles estão movendo seu dinheiro para o novo empreendimento de Henrique.
Algo sobre práticas de negócios sustentáveis e responsabilidade social. Seu lábio se curvou levemente com as palavras. Henrique, André murmurou, afrouxando. Sua gravata. O nome havia se tornado um pesadelo recorrente ultimamente. O que mais você sabe? Os dedos perfeitamente manicurados de Valentina tamborilaram na mesa. Ele está organizando aquela gala beneficente na próxima semana. Todos que são alguém estarão lá, incluindo os Hernandes. Precisamos fazer uma aparição, mostrar a todos que a Motores Estrela está tão forte quanto sempre. E como você sugere que façamos isso quando mal conseguimos pagar os salários? André retrucou, imediatamente se arrependendo de seu desabafo, quando viu o olhar calculista nos olhos de Valentina. Então é verdade, ela disse suavemente. Não estamos apenas dobrados, estamos quebrados. André se levantou caminhando até o bar de seu escritório. Não estamos quebrados. É apenas um problema temporário de fluxo de caixa. Assim que a nova concessionária abrir... Pare de mentir para mim, André. A voz de Valentina era afiada. Eu vi os números reais. Aqueles que você mantém naquela pasta criptografada em seu servidor privado. Ele se virou para ela, o copo congelado a meio caminho de seus lábios. Você hackeou meu servidor? Eu estou protegendo meus interesses, ela corrigiu. Assim como você fez 15 anos atrás quando providenciou aqueles documentos falsificados para garantir o investimento inicial para a Motores Estrela. Os mesmos documentos que permitiram que você deixasse sua primeira esposa sem nada. André colocou seu copo cuidadosamente, estudando o rosto de sua esposa. O que exatamente você quer, Valentina? Ela se levantou alisando sua saia. Eu quero o que sempre quis, segurança. A questão é, o que você está disposto a fazer para fornecê-la? Porque agora nosso navio está afundando e eu preciso saber se você tem um plano para nos salvar ou se eu devo procurar um bote salva-vidas. Antes que André pudesse responder, sua assistente chamou novamente. Senhor, os auditores estão aqui para a revisão trimestral. Valentina sorriu, mas não chegou aos olhos. Timing perfeito. Vou deixá-lo com isso, querido. Ah, e não se esqueça, precisamos pegar nossas roupas para a gala. Encomendei algo especial. Precisamos estar no nosso melhor quando enfrentarmos os lobos, não é? Ela o deixou ali em pé, o peso de suas decisões pressionando-o como uma força física. Através das janelas de seu escritório, ele podia ver o local onde havia vislumbrado Eduarda um mês atrás. Mas o espaço estava vazio. Agora, ele havia enviado pessoas para procurá-la. Discretamente, é claro. Mas ela havia desaparecido tão subitamente quanto havia aparecido. Os auditores entraram em seu escritório, todos com eficiência profissional, com seus tablets e olhos questionadores. André endireitou sua gravata e se preparou para realizar a dança que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, aquela em que ele transformava mentiras em verdade através da pura força de vontade. Mas pela primeira vez, ele não tinha certeza se seus passos seriam bons o suficiente. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Valentina. A propósito, querido, você pode querer verificar o último burburinho nas redes sociais. A Fundação Henrique acabou de anunciar sua nova diretora de engajamento comunitário. As fotos são bastante interessantes. As mãos de André tremeram levemente enquanto ele abria seu feed de mídia social. Lá, sorrindo confiante para a câmera, estava Eduarda. Não a mulher quebrada que ele havia vislumbrado na rua, mas uma executiva elegante e poderosa. A legenda dizia: Eduarda Moreira se junta à Fundação Henrique, trazendo sua perspectiva única sobre inovação social e empoderamento comunitário. Os auditores estavam falando, perguntando sobre discrepâncias nos relatórios trimestrais, mas André mal os ouvia. Tudo em que ele conseguia se concentrar era na imagem transformada de Eduarda e no olhar conhecedor nos olhos de Ricardo Henrique, enquanto ele estava ao lado dela na foto. O passado não estava apenas alcançando-o, estava correndo à frente, remodelando seu futuro de maneiras que ele não podia controlar. O salão de baile do Museu de Arte de São Paulo brilhava com milhares de pequenas luzes, criando uma atmosfera de elegância etérea. Eduarda estava no topo da escadaria de mármore, seu vestido verde esmeralda capturando a luz a cada movimento. Ricardo Henrique estava ao seu lado,
uma presença estabilizadora em seu smoking perfeitamente ajustado. Lembre-se, ele murmurou. Esta noite não é sobre confronto. É sobre mostrar a eles quem você se tornou. Eduarda assentiu, sua mão tocando brevemente o medalhão escondido sob seu vestido. Ela havia escolhido usá-lo esta noite como um lembrete do que realmente importava. A lista de convidados parecia um quem é quem da sociedade paulistana, mas ela estava preocupada apenas com 2 nomes, André e Valentina Montenegro. Enquanto desciam as escadas, cabeças se viravam. Eduarda podia ouvir os sussurros se espalhando pela multidão como ondulações em um lago. Ela captou fragmentos de conversas. Não é aquela ex-esposa de André Montenegro. Transformação. Notável. Ricardo a guiou pela multidão com facilidade praticada, parando para fazer apresentações. Eduarda falava eloquentemente sobre as iniciativas da Fundação Henrique, sua paixão genuína por mudança social evidente em cada palavra. Ela estava no meio de uma discussão sobre seu projeto mais recente, com um banqueiro proeminente, quando sentiu aquela familiar sensação na nuca que lhe dizia que André havia chegado. Ela não precisava se virar para imaginar a cena. Valentina estaria usando algo dramático, é claro. E André estaria vestindo sua armadura de ternos da Hermenegildo Zegna e confiança cuidadosamente cultivada. Mas Eduarda sabia melhor agora. Ela havia visto as rachaduras em sua fundação. Eduarda. Sua voz veio de trás dela, ainda capaz de enviar um arrepio por sua espinha. Não de saudade, mas pelo peso da história compartilhada. Ela se virou lentamente, graciosamente. André. Seu rosto havia ficado pálido, como se estivesse vendo um fantasma. De certa forma, ele estava. Valentina. Ela acenou para a mulher mais jovem, cujo sorriso perfeito não conseguia esconder completamente seu desconforto. Que prazer. Inesperado. Valentina conseguiu dizer, seu aperto no braço, de André visivelmente apertando. É mesmo. Eduarda sorriu, a expressão chegando aos seus olhos. Eu teria pensado que minha nomeação na Fundação Henrique deixou bem claro que eu estaria aqui esta noite. Ricardo deu um passo à frente suavemente. André, Valentina, estou tão feliz que puderam vir. Eduarda tem sido instrumental no desenvolvimento de nossa nova iniciativa de responsabilidade corporativa. Na verdade, adoraríamos discutir potenciais parcerias com a Motores Estrela. O maxilar de André se apertou quase imperceptivelmente. Gostariam que... Conveniente. Na verdade, Valentina interveio, sua voz doce como mel. Adoraríamos saber mais. Talvez durante um jantar na próxima semana. Deveríamos nos atualizar adequadamente, Eduarda. Afinal, somos praticamente família. Eduarda encontrou o olhar de Valentina firmemente. Família. Essa é uma escolha interessante de palavras. Ela se virou levemente, incluindo André em sua resposta. A família deveria saber tudo uma sobre a outra, não é? Todos os pequenos segredos, todas as verdades escondidas. Antes que qualquer um dos Montenegro pudesse responder, um jovem garçom se aproximou do grupo. Senhora Moreira, há uma ligação para você na recepção. Algo sobre um Nicolas. O coração de Eduarda pulou uma batida. Ela havia deixado instruções estritas de que só deveria ser interrompida se fosse sobre seu filho. Com licença, ela disse, já se movendo em direção à saída. Ela não perdeu o lampejo de confusão que cruzou o rosto de André ao ouvir o nome. No corredor silencioso, Eduarda atendeu a ligação. Nicolas estava bem, apenas ligando para compartilhar sua empolgação sobre um próximo evento escolar. Ela sorriu, ouvindo-o tagarelar sobre seu projeto de ciências e seus amigos. Quando ela retornou ao salão de baile, encontrou Ricardo em uma conversa profunda com os Montenegro. Ah, Eduarda. Ricardo sorriu calorosamente. Eu estava justamente contando a André sobre nossos planos de expandir os programas de educação juvenil da Fundação. Ele parecia particularmente interessado em nosso trabalho com adolescentes. Valentina estava observando o rosto de seu marido cuidadosamente. A expressão de André era indecifrável, mas havia algo em seus olhos, uma pergunta começando a se formar.
Eduarda conhecia aquele olhar. Ele estava começando a juntar as peças. A educação dos jovens é uma paixão minha, Eduarda disse cuidadosamente. Toda criança merece uma chance de alcançar seu pleno potencial, você não acha? Independentemente de suas circunstâncias. A orquestra começou a tocar uma nova música, a melodia aumentando pelo salão de baile. Casais se moveram para a pista de dança, mas a tensão em seu pequeno grupo permanecia palpável. Eduarda quase podia ver as engrenagens girando na mente, de André tentando calcular as probabilidades, tentando dar sentido ao timing. Se me dão licença, ela disse, devo fazer minha ronda. Temos muitos potenciais doadores para conversar esta noite. Ela se virou para ir. Então fez uma pausa, olhando de volta para seu ex-marido. Ah, e André, 15 anos é muito tempo. As pessoas mudam, elas crescem, elas constroem novas vidas. Às vezes elas até criam novas famílias. Algo para se pensar, não é? Ela se afastou, seu vestido verde esmeralda cintilando sob os lustres. Atrás dela, ela deixou uma bomba relógio fazendo tic-tac na mente de André Montenegro, sua contagem regressiva perfeitamente cronometrada, para detonar justo quando seu mundo cuidadosamente construído estava começando a desmoronar. Na manhã seguinte à gala, André estava sentado em seu escritório em casa, cercado por recortes de jornais e impressões de mídias sociais. Cada artigo parecia apresentar Eduarda, sua notável transformação, seu trabalho com a Fundação Henrique, seus discursos eloquentes sobre responsabilidade social. Mas era o nome que continuava ecoando em sua mente. Nicolas. Você está obcecado, Valentina anunciou, entrando na sala em seu hobby de seda. Ela pegou um dos artigos, examinando-o com os olhos estreitos. Embora eu deva admitir, ela jogou suas cartas magnificamente ontem à noite. A esposa pródiga retorna, mais poderosa do que nunca. Ela tem um filho, André disse baixinho. Um filho adolescente. Valentina pousou sua xícara de café com cuidado deliberado. E você acha... o quê? Que ele é seu? Não seja ridículo, André. Ela teria te contado. Usado isso como alavanca durante o divórcio. Será? André se levantou, andando pela sala. Você não a conhecia naquela época. Eduarda nunca usou nada como alavanca. Ela simplesmente desapareceu. Aceitou os termos sem lutar. Sempre me perguntei por quê. Ela era fraca, Valentina disparou. É por isso que você a deixou, lembra? Porque ela não conseguia lidar com sua ambição, sua visão para o futuro. André parou na janela, olhando para a cidade. Não, ela não era fraca. Eu simplesmente não conseguia ver sua força na época. Ele se virou para sua esposa. Você sabia que ela se formou em primeiro lugar da nossa turma? Que ela recusou um emprego no Itaú para me ajudar a iniciar meu primeiro negócio? História antiga, Valentina Assunção descartando. O que importa agora? Henrique claramente está usando ela para chegar até você. A questão é, vamos fazer sobre isso. Nós, André ergueu uma sobrancelha. Os relatórios financeiros desta manhã mostram nossos principais investidores se retirando. Os Hernandes foram apenas o começo. Nossas ações estão caindo, Valentina. Em breve não haverá um nós para defender. O rosto perfeitamente composto de Valentina mostrou uma rachadura de emoção genuína. Você não pode estar falando... Sério? Deve haver algo que possamos fazer. Outros investidores, empréstimos de emergência... Eu tentei tudo. André afundou em sua cadeira. Os auditores estão fazendo perguntas que não posso responder. A CVM está começando a investigar nossas práticas. É apenas uma questão de tempo. Valentina ficou muito quieta por um momento. Então caminhou até a mesa de seu marido. Então precisamos agir agora, antes que tudo desmorone. Você disse que Eduarda era brilhante na faculdade? Use isso. Aborde-a, apele para sua simpatia. Ofereça a ela uma posição na Motores Estrela. Faça aparecer um ramo de oliveira. E depois o quê? E depois descobrimos o que ela sabe. O que Henrique está planejando. Deve haver uma razão para eles terem escolhido agora para fazer seu movimento. André olhou para sua esposa de 2 anos. Realmente olhou para ela. A fachada amorosa havia desaparecido, substituída por cálculo frio.
Ela sempre havia sido assim? Ou ele a havia moldado dessa forma, assim como sua própria ambição o havia moldado? Seu telefone vibrou. Outro alerta de notícias. A Fundação Henrique acabava de anunciar uma grande iniciativa para apoiar funcionários afetados por downsizing corporativo, com um foco específico na indústria automotiva de luxo. O timing não poderia ser mais claro. Eu preciso saber, ele disse finalmente. Sobre Nicholas, se eu tenho um filho, então o quê? A voz de Valentina era afiada. Você de repente se tornará o pai do ano? Por favor, André. Você mal consegue manter sua empresa à tona. Concentre-se no que importa. Mas esse era o problema, não era? Por 15 anos, André pensou que sabia exatamente o que importava: sucesso, poder, status. Agora, olhando para sua vida através da lente da transformação de Eduarda, ele não tinha mais tanta certeza. Seu computador emitiu um som de notificação de e-mail. Era de Ricardo Henrique, um convite para almoçar, apenas os dois. O assunto dizia: sobre Eduarda e Nicholas. Valentina leu o e-mail por cima de seu ombro. É uma armadilha, ela declarou. Henrique está tentando manipular você. Ele provavelmente já tem provas das irregularidades em nossos livros. Ele está apenas esperando o momento certo para atacar. André fechou seu laptop lentamente. Talvez seja a hora de parar de fugir, de enfrentar o que eu fiz. Ele olhou para sua esposa. Você ainda ficaria ao meu lado se eu perdesse tudo? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Fora de sua janela, o sol da manhã atingia o vidro e o aço da cidade que ele havia tentado tão arduamente conquistar. Em algum lugar, lá fora, um menino de 15 anos estava seguindo com seu dia, inconsciente de que seu mundo inteiro estava prestes a mudar. André tinha pensado que construir seu império era a coisa mais difícil que ele já havia feito. Agora, ele percebia que assistir a ele desmoronar e enfrentar as consequências de suas escolhas seria muito mais difícil. A sala de jantar privativa do Fasano parecia uma cabine de confissão. André estava sentado em frente a Ricardo Henrique, os pratos de ambos os homens intocados. Entre eles estava um envelope manila que Ricardo havia colocado na mesa assim que se sentaram. Antes de abrirmos isso, Ricardo disse, seus dedos descansando levemente sobre o envelope. Quero que você entenda algo. Eduarda não sabe que estou me encontrando com você. Esta é minha iniciativa. André afrouxou levemente sua gravata. Por quê? Depois de tudo o que aconteceu entre nós, porque 15 anos atrás, eu fui cúmplice na destruição de uma família, Ricardo respondeu, sua voz pesada de arrependimento. Eu ajudei você a montar aquelas contas fraudulentas. Eu fiz vista grossa quando você manipulou o acordo de divórcio. Eu disse a mim mesmo que era apenas negócios. E agora? André perguntou olhando para o envelope. Agora estou tentando consertar as coisas, mas não apenas para Eduarda, para você também. Ricardo abriu o envelope e deslizou vários documentos pela mesa. Dê uma olhada. As mãos de André tremeram levemente quando ele pegou a primeira fotografia. Ela mostrava um adolescente em uniforme escolar, aceitando o que parecia ser um prêmio de ciências. A semelhança era inegável. Ele tinha o maxilar de André, sua constituição, mas os olhos e o sorriso de Eduarda. Seu nome é Nicholas Moreira, Ricardo disse baixinho. Ele tem 15 anos, primeiro da classe em matemática e ciências, joga futebol, faz trabalho voluntário em um abrigo local nos fins de semana. Ele é tudo o que um pai poderia esperar de um filho. André olhou fixamente para a foto, incapaz de falar. Mais imagens se seguiram. Nicholas em várias idades, sempre sorrindo, sempre conquistando. Boletins escolares, prêmios acadêmicos, recortes de jornais de competições escolares. Ela nunca me contou. André finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca de emoção. Teria importado? A pergunta de Ricardo cortou o ar como uma lâmina. O André Montenegro, de 15 anos atrás, estava tão focado em construir seu império que jogou fora a única pessoa que realmente o amava. Saber sobre Nicholas teria mudado alguma coisa? André colocou as fotos cuidadosamente. Você disse que queria consertar as coisas. O que exatamente isso significa?
Ricardo se recostou, estudando-o. A Motores Estrela está falindo. Nós dois sabemos disso. As práticas fraudulentas que você usou para construir a empresa estão prestes a vir à tona. Quando isso acontecer, as consequências serão catastróficas. A menos que? A menos que lidemos com isso de maneira diferente. Ricardo tirou outro documento. Esta é uma proposta para uma reestruturação controlada da Motores Estrela. A Fundação Henrique entraria como um grande investidor, mas com condições. Primeiro, você renuncia como CEO. Segundo, implementamos um programa abrangente de proteção aos funcionários. E terceiro, ele fez uma pausa significativa. E terceiro, você acerta as coisas com Eduarda e Nicolas, não com dinheiro. Deus sabe que ela não precisa disso mais, mas com verdade, com responsabilidade. André se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A rua abaixo estava movimentada com o tráfego do almoço, pessoas correndo em suas vidas, alheias ao drama se desenrolando acima. Valentina sabe que algo está errado. Ela tem investigado, fazendo planos. Valentina já fez seus planos, Ricardo. Corrigiu gentilmente. Minhas fontes me dizem que ela tem se encontrado com advogados de divórcio. Ela está se preparando para sair antes que o navio afunde. A notícia deveria ter devastado André, mas em vez disso, ele sentiu uma estranha sensação de alívio. Todos esses anos, ele disse, ainda olhando pela janela, eu tenho fugido de quem eu costumava ser. O garoto bolsista que não era bom o suficiente, que tinha que provar seu valor. Eu me tornei exatamente o que eu desprezava, alguém que valorizava o dinheiro acima de tudo. Não é tarde demais para mudar essa história, Ricardo disse. Nicolas não sabe quem você é ainda. Eduarda o protegeu. Deu a ele uma chance de formar suas próprias opiniões. Mas ele está fazendo perguntas agora, sobre seu pai, sobre sua herança. André se virou de volta para a mesa, pegando outra foto de seu filho. Ele se parece tanto com meu pai, ele disse suavemente. Eu tenho uma foto de quando meu pai era jovem, antes de tudo desmoronar. Há mais uma coisa que você deve saber, Ricardo acrescentou, seu tom cuidadoso. Nicolas herdou sua aptidão para os negócios, mas ele a combinou com o coração de Eduarda. Ele já está desenvolvendo ideias para práticas de negócios sustentáveis, falando sobre como as empresas podem ser tanto lucrativas quanto socialmente responsáveis. Soa familiar? A ironia não passou despercebida por André. Seu filho tinha de alguma forma encontrado o equilíbrio que o havia eludido por tanto tempo. O que eu faço? Ele perguntou. E pela primeira vez em anos ele não estava calculando ou manipulando. Ele era simplesmente um homem enfrentando as consequências de suas escolhas. Você começa ouvindo, Ricardo respondeu, levantando-se para sair. Amanhã à tarde, Eduarda está dando uma apresentação na Fundação sobre nosso programa de empreendedorismo jovem. Nicolas estará lá, ele é um dos nossos palestrantes estudantes. Venha, ouça. Aprenda quem é seu filho antes de decidir. Que papel você quer desempenhar na vida dele? Ricardo colocou um ingresso na mesa ao lado das fotos. E André, seja o que for que você decidir, lembre-se disso. Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é admitir que estávamos errados e tentar construir algo melhor a partir das ruínas. Enquanto Ricardo saía, André permaneceu na sala de jantar privativa, cercado por vislumbres da vida que poderia ter tido, e talvez, se fosse digno, ainda pudesse fazer parte. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo implacável, mas dentro, o tempo parecia parar enquanto um homem enfrentava a verdade sobre si mesmo e contemplava o preço da redenção. Eduarda estava na sala de conferências da Fundação, observando Nicolas praticar sua apresentação. Seu filho se movia com confiança graciosa em seu novo terno, seu entusiasmo evidente enquanto explicava suas ideias para combinar lucro com propósito nos negócios. E é por isso que práticas sustentáveis não são apenas boas para o meio ambiente. Nicolas estava dizendo, passando por seus slides. Elas são boas para o resultado final. Empresas que pensam a longo prazo superam aquelas focadas em ganhos de curto prazo
em uma média de 47% ao longo de 5 anos. Estatísticas impressionantes. Eduarda sorriu, seu coração inchando de orgulho. Mas lembre-se de respirar entre os pontos. Você não quer correr através disso. Nicholas assentiu, passando a mão pelo cabelo escuro, um gesto tão reminiscente de seu pai que Eduarda sentiu sua respiração falhar. Mãe, posso te perguntar uma coisa? O coração de Eduarda acelerou. Ela estava esperando por essa conversa, especialmente depois da gala. Claro, querido. André Montenegro é meu pai? A franqueza da pergunta, tão parecida com sua própria maneira de abordar problemas, fez Eduarda sorrir apesar de seu nervosismo. O que faz você perguntar isso? Eu fiz algumas pesquisas, Nicholas admitiu, sentando-se à mesa da conferência. Depois que vi a foto dele nas notícias de negócios, nós nos parecemos. Além disso, o timing se encaixa. E... Ele hesitou. Eu ouvi você dizer o nome dele dormindo uma vez, quando ainda morávamos em Porto Alegre. Eduarda se moveu para sentar ao lado de seu filho, pegando sua mão. Você sempre foi esperto demais para o seu próprio bem, sabia disso? Ela respirou fundo. Sim, André é seu pai. Eu descobri que estava grávida logo antes do nosso divórcio, mas naquela época, ele já tinha escolhido o império dele ao invés de você, Nicholas completou. Seu tom não era raivoso, apenas objetivo. Eu entendo, mãe, você estava me protegendo. Eu estava protegendo nós dois, Eduarda corrigiu gentilmente. Mas agora as coisas são diferentes. Nós somos diferentes. Nicholas ficou quieto por um momento, processando. É por isso que realmente nos mudamos para São Paulo? Por causa dele? Não, Eduarda apertou sua mão. Nos mudamos para cá porque Ricardo me ofereceu uma oportunidade incrível de ajudar os outros. O fato de que seu pai está aqui, isso é apenas a vida sendo a vida. Ele sabe sobre mim? Antes que Eduarda pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Ele sabe. Nos encontramos para almoçar. Ele viu as fotos de Nicholas. Ele quer vir à apresentação amanhã. A mão de Eduarda tremeu levemente enquanto ela colocava seu telefone de lado. Ele sabe agora, ela disse a Nicholas. E ele quer vir à sua apresentação amanhã. Nicholas se levantou caminhando até a janela. Por um momento ele parecia tão adulto que o coração de Eduarda doeu. O que você acha que eu devo fazer? Isso não é sobre o que eu acho, Eduarda disse cuidadosamente. Esta é sua decisão. Mas seja o que for que você escolha, eu quero que você saiba uma coisa. Ela se juntou a ele na janela. Você não é definido por quem seu pai é ou não é. Você se tornou um jovem incrível por causa de quem você é, não por causa do seu DNA. Nicholas se virou para sua mãe, seus olhos, tão parecidos com os dela, cheios de determinação. Eu quero conhecê-lo. Não porque eu preciso de uma figura paterna ou porque eu quero algo dele, mas porque eu quero que ele veja que você se saiu muito bem sem ele, que nós nos saímos muito bem. Eduarda sentiu lágrimas pinicar em seus olhos. Quando você ficou tão sábio? Eu tive uma boa professora. Nicholas sorriu abraçando-a. Então ele se afastou, um brilho travesso em seu olhar. Além disso, pode ser interessante mostrar ao grande André Montenegro como seu filho planeja revolucionar o próprio mundo dos negócios que ele pensa ter conquistado. Eduarda riu, reconhecendo em seu filho a mistura perfeita de seu idealismo e da ambição de André, mas temperada por algo inteiramente seu, uma sabedoria além de seus anos. O Sr. Henrique disse que a Motores Estrela está com problemas. Nicholas continuou mais seriamente. É disso que minha apresentação realmente se trata, não é? Mostrar que há uma maneira melhor de fazer negócios? Eduarda assentiu, impressionada e um pouco perturbada pela percepção de seu filho. O programa de empreendedorismo jovem da Fundação é sobre nutrir a próxima geração de líderes empresariais que entendem que o sucesso não precisa vir às custas da ética. Então eu quero ele lá amanhã, Nicholas decidiu. Não apenas como André, mas como alguém que precisa ouvir esta mensagem. Ele se voltou para seus slides de apresentação. Eu posso precisar fazer alguns ajustes, no entanto, deixar certos pontos um pouco mais claros. Eduarda observou enquanto seu filho mergulhava de volta em seu trabalho, seus dedos voando sobre o teclado,
enquanto ele refinava sua mensagem. Amanhã mudaria tudo novamente. Mas desta vez ela não estava com medo. Desta vez ela havia construído sua força sobre uma base de propósito ao invés de dor, e ela havia criado um filho que entendia que o verdadeiro poder vinha de usar seus talentos para elevar os outros, não para derrubá-los. Fora das janelas da sala de conferências, as luzes da cidade começavam a piscar enquanto o crepúsculo se aproximava. Em algum lugar lá fora, André Montenegro provavelmente estava olhando para fotos do filho que nunca conheceu, pensando sobre segundas chances e redenção. Amanhã traria o que tivesse que trazer. Por enquanto, Eduarda estava contente em observar Nicolas se preparar para mostrar ao mundo e a seu pai exatamente como a próxima geração de liderança empresarial poderia ser. O auditório da Fundação Henrique estava lotado. Eduarda estava de pé nos fundos, observando enquanto Nicolas ajustava sua gravata uma última vez antes de subir ao palco. Ricardo havia providenciado para que a apresentação fosse transmitida ao vivo para escolas de negócios em todo o país, sem pressão para um adolescente de 15 anos prestes a apresentar sua visão para o futuro dos negócios. André estava sentado na primeira fila, parecendo um pouco perdido sem seu ar habitual de autoridade. Valentina estava notavelmente ausente. As notícias de negócios da manhã haviam trazido a história de seu pedido de divórcio, citando diferenças irreconciliáveis. As fotos que acompanhavam o artigo a mostravam deixando a cobertura com várias malas de grife. Boa tarde a todos. A voz clara de Nicolas ecoou pelo auditório. Meu nome é Nicolas Moreira e estou aqui para falar sobre por que o futuro dos negócios não precisa ser uma escolha entre lucro e propósito. Eduarda observou cuidadosamente a reação de André. Ele ficou perfeitamente imóvel, seus olhos fixos no jovem que era tão obviamente seu filho. A presença de Nicolas no palco era magnética. Ele tinha a confiança de André, mas nenhuma de sua arrogância, a compaixão de Eduarda, mas nenhuma de sua antiga ingenuidade. O modelo tradicional de sucesso nos negócios está quebrado, Nicolas continuou, passando por seus slides cuidadosamente preparados. Vimos isso recentemente com empresas como a Motores Estrela, onde a busca por lucro a qualquer custo levou a práticas insustentáveis e potencial colapso. Um murmúrio percorreu a audiência. Os ombros de André se tensionaram, mas ele não desviou o olhar. Mas e se houvesse outra maneira? O entusiasmo de Nicolas era contagioso enquanto ele apresentava sua visão. Imaginem uma concessionária de carros que não apenas vende veículos de luxo, mas pioneira um novo modelo de varejo automotivo. Um que combina vendas de alto padrão com investimento comunitário, responsabilidade ambiental e impacto social. Eduarda notou Ricardo assentindo apreciativamente, enquanto Nicolas apresentava estudos de caso e projeções financeiras. Os números eram sólidos. Tinham que ser, dado quantos líderes da indústria estavam presentes, mas era a humanidade por trás dos números que tornava a apresentação de Nicolas especial. Cada crise empresarial é também uma oportunidade de transformação, Nicolas explicou, sua voz ficando mais forte. Quando uma empresa enfrenta o fracasso, tem duas escolhas: se agarrar a velhos métodos e afundar, ou abraçar a mudança e evoluir. As transformações mais bem-sucedidas acontecem quando os líderes têm a coragem de admitir seus erros e a visão para construir algo melhor. A mão de André se moveu para seu peito, onde Eduarda sabia que ele guardava a velha foto de seu pai. Algumas feridas, parecia, ecoavam através das gerações. Eu desenvolvi uma proposta detalhada de como uma concessionária de carros de luxo poderia se reestruturar em torno desses princípios. Nicolas continuou, mostrando um novo slide. Implementando práticas de negócios éticas, investindo no desenvolvimento dos funcionários e criando parcerias comunitárias, podemos construir um modelo de negócios que gera tanto lucro quanto impacto social positivo. A hora seguinte passou, voando enquanto Nicolas respondia a perguntas da audiência. Suas respostas eram ponderadas e articuladas, mostrando uma profundidade de compreensão que desafiava sua idade. Ele lidou com desafios às suas ideias com graça,
reconhecendo preocupações válidas enquanto defendia seus princípios fundamentais. Uma última pergunta, Ricardo anunciou levantando-se. Sr. Montenegro, como alguém com extensa experiência na indústria automotiva de luxo, quais são seus pensamentos sobre a proposta de Nicholas? A sala ficou em silêncio. André se levantou lentamente, virando-se para encarar seu filho. Por um momento ele pareceu jovem novamente, como o estudante idealista por quem Eduarda se apaixonara todos aqueles anos atrás. Sua proposta, André começou, sua voz rouca de emoção, representa tudo o que eu perdi de vista em minha busca pelo sucesso. Os números são sólidos, a estratégia é sólida, mas mais importante, oferece algo que eu esqueci que era possível. Uma chance de fazer bem, fazendo o bem. Nicholas encontrou o olhar de seu pai firmemente. Às vezes precisamos olhar para velhos problemas com novos olhos. Às vezes, André concordou. Precisamos da sabedoria da próxima geração para nos mostrar onde erramos. Ele se virou para se dirigir à audiência. A partir desta manhã, renunciei como CEO da Motores Estrela. Estou anunciando agora que trabalharei com a Fundação Henrique para implementar um plano de reestruturação baseado nos princípios que Nicholas delineou aqui hoje. Câmeras dispararam enquanto repórteres capturavam o momento. Eduarda sentiu a presença de Ricardo ao seu lado. Você sabia que ele ia fazer isso? Ela sussurrou. Não, Ricardo sorriu, mas eu tinha um pressentimento de que a apresentação de Nicholas poderia despertar algo. A questão é, o que acontece a seguir? Eduarda observou enquanto André se aproximava do palco, onde Nicholas estava reunindo seus materiais. Pai e filho ficaram desajeitadamente por um momento antes de Nicholas estender sua mão. Era um pequeno gesto, profissional em vez de pessoal, mas carregava o peso da possibilidade. A audiência começou a sair, zumbindo com empolgação sobre o anúncio inesperado. Mas Eduarda permaneceu nos fundos do auditório, observando enquanto seu passado e presente colidiam, criando o primeiro esboço tentativo de um futuro que ela nunca ousara imaginar. O jardim no terraço da fundação proporcionava um refúgio tranquilo do caos abaixo. Eduarda estava sentada em um banco, observando o pôr do sol pintar o horizonte da cidade em tons de ouro e rosa. A porta se abriu atrás dela, e ela sabia, sem olhar, que era André. Ele é notável, André disse suavemente, permanecendo em pé. Você fez um trabalho incrível com ele. Eu tive ajuda, Eduarda respondeu, pensando nos professores, mentores e amigos que os apoiaram ao longo dos anos. O sucesso de Nicholas é dele. Eu apenas me certifiquei de que ele tivesse a oportunidade de encontrar seu caminho. André se moveu para o parapeito, olhando para a cidade que ele uma vez esteve tão desesperado para conquistar. Valentina se... Foi, não que eu a culpe. Ela viu a escrita na parede muito antes de mim. Eu ouvi, Eduarda disse neutramente. Os jornais parecem bastante interessados no timing. Tudo está desmoronando, André admitiu, passando a mão pelo cabelo. O gesto tão parecido com o de Nicholas, que fez o coração de Eduarda doer. Mas assistindo ao nosso filho hoje, pela primeira vez não estou com medo do colapso. Talvez algo melhor possa surgir das ruínas. Nosso filho, Eduarda ergueu uma sobrancelha. Você o conhece há menos de 48 horas. André se virou para encará-la. Sei que não tenho direito de reivindicá-lo, nenhum direito de pedir qualquer lugar em sua vida. Mas, Eduarda, obrigado. Obrigado por criá-lo para ser tudo o que eu deveria ter sido. Ele quer conhecer você, Eduarda, disse cuidadosamente. Não como o grande André Montenegro, mas como uma pessoa. Ele está curioso sobre suas origens, sobre a outra metade de sua história. E você? Você estaria de acordo com isso? Eduarda se levantou, movendo-se para se juntar a ele no parapeito. Eu parei de ficar com raiva de você há muito tempo. André, raiva consome muita energia, e eu precisava de toda a minha força para coisas mais importantes. Nicholas merece a chance de tomar suas próprias decisões sobre você. Abaixo deles, a rua estava se enchendo com o tráfego da noite. Através da porta do terraço, vinha o som abafado de conversas.
enquanto as pessoas discutiam os eventos do dia. A apresentação de Nicholas havia desencadeado algo, uma conversa sobre ética nos negócios que já estava se espalhando pelas redes sociais. Ricardo me mostrou o plano de reestruturação, André disse. É sólido, ambicioso, mas sólido. Com o apoio da fundação e a visão de Nicholas, ele fez uma pausa. Não será fácil. Haverá investigações, possivelmente acusações pelas irregularidades financeiras. Mas você está disposto a enfrentar isso agora? Estou cansado de fugir, André admitiu. Cansado de fingir. Assistindo Nicholas hoje, vendo o homem que ele está se tornando, me fez querer ser melhor, ser digno de conhecê-lo. Eduarda estudou o perfil de seu ex-marido. Os anos haviam adicionado prata ao seu cabelo e linhas ao redor de seus olhos, mas por baixo ela ainda podia ver traços do jovem que uma vez sonhara em mudar o mundo. Comece devagar, ela aconselhou. Nicholas sugeriu almoços semanais, apenas conversando, conhecendo um ao outro, sem pressão, sem grandes gestos. Você pode fazer isso? André assentiu, alívio evidente em sua expressão. Almoço seria... Sim, isso seria perfeito. E André? A voz de Eduarda assumiu um tom de advertência. Não faça promessas que não possa cumprir. Ele tem 15 anos, idade suficiente para entender complexidades adultas, mas jovem o suficiente para ser profundamente magoado pela decepção. Eu entendo, ele disse baixinho. Não vou decepcioná-lo, não como decepcionei você. Porta se abriu novamente, e Nicholas saiu para o terraço. Ele havia afrouxado a gravata e enrolado as mangas, parecendo mais com o adolescente que era do que com o apresentador posed de mais cedo. Mãe, o Sr. Henrique quer saber se ainda vamos jantar para comemorar. Ele olhou entre seus pais. Eu poderia perguntar se você gostaria de se juntar a nós. André. Eduarda observou enquanto pai e filho navegavam neste novo território, ambos tentando encontrar o equilíbrio certo entre formalidade e familiaridade. Obrigado, Nicholas, mas tenho algumas coisas para resolver no escritório, André respondeu. Mas talvez almoço na próxima semana? Nicholas assentiu, um pequeno sorriso brincando nos cantos de sua boca. Terça-feira, há uma ótima pizzaria perto da minha escola. Pizza soa perfeito, André concordou. Ele se virou para Eduarda. Obrigado, por tudo. Enquanto André saía, Nicholas veio ficar entre os antigos lugares de seus pais no parapeito. Isso foi estranho, não foi? Estranho bom, eu acho, mas definitivamente estranho. Eduarda riu, envolvendo um braço ao redor dos ombros de seu filho. A vida raramente segue os caminhos que esperamos, querido. Às vezes, os desvios nos levam exatamente onde precisamos estar. Nicholas se inclinou em seu abraço. Ele parece diferente do que eu imaginava. Menos intimidador, Eduarda sugeriu. O poder nem sempre é o que parece ser, Nicholas. A verdadeira força muitas vezes se parece mais com sua apresentação de hoje. A coragem de se levantar e dizer que há uma maneira melhor. Juntos, eles observaram os últimos raios de sol desaparecerem do céu. Abaixo deles, a cidade começava a se iluminar, milhares de janelas brilhando na escuridão que se formava. Em algum lugar lá fora, André Montenegro estava começando o longo processo de desmantelar sua antiga vida para construir algo novo. E aqui, em um jardim no terraço, uma mãe e um filho estavam na ponte entre o passado e o futuro, prontos para o que viesse a seguir. 6 meses se passaram, marcados por pequenas vitórias e passos cuidadosos adiante. A reestruturação da Motores Estrela pela Fundação Henrique havia se tornado um estudo de caso em transformação corporativa, com escolas de negócios em todo o país, analisando a mudança ousada de vendas de luxo, puramente orientadas pelo lucro, para um modelo de negócio sustentável e orientado para a comunidade. Eduarda estava no que antes era o escritório executivo de André, agora convertido em um espaço de trabalho colaborativo. A parede de prêmios e memorabilia automotiva havia sido substituída por gráficos que acompanhavam métricas de impacto comunitário e programas de desenvolvimento de funcionários. Através da janela,
Ela podia ver os painéis solares recém-instalados que alimentavam as operações da concessionária. Os últimos relatórios de impacto chegaram, Ricardo anunciou, entrando na sala com um tablet. O programa de retenção de funcionários superou todas as expectativas. Parece que as pessoas realmente querem trabalhar para uma empresa com consciência. Eduarda sorriu examinando os números. E o programa de aprendizagem comunitária? 20 graduados até agora, todos colocados em bons empregos. A ideia de Nicolas de fazer parcerias com escolas técnicas locais foi brilhante. Ricardo fez uma pausa, observando cuidadosamente sua expressão. Falando em Nicolas, como estão indo os almoços de terça-feira? Melhor do que eu esperava, Eduarda admitiu. André está diferente com ele. Mais presente, mais genuíno. Eles estão trabalhando juntos na nova iniciativa de empreendedorismo jovem. O som de risadas chamou a atenção deles para o corredor, onde Nicolas e André estavam retornando de seu encontro semanal para almoço. Nicolas estava explicando algo animadamente, suas mãos gesticulando entusiasticamente, enquanto André ouvia com interesse genuíno. Ambos vestiam roupas casuais, uma mudança marcante em relação à antiga insistência de André em ternos perfeitos. Mãe, Nicolas chamou avistando-a através das paredes de vidro. Você tem que ouvir esta ideia. Estávamos pensando em expandir o programa de aprendizagem para incluir treinamento em gestão de negócios. Uma espécie de ponte entre habilidades técnicas e empreendedorismo. Eduarda observou enquanto seu filho e seu pai entravam no espaço de trabalho, espalhando documentos sobre a mesa colaborativa. Os últimos 6 meses haviam suavizado algo em André. A necessidade desesperada de se provar havia sido substituída por uma determinação mais silenciosa de fazer as pazes. A investigação da CVM está chegando ao fim, André disse baixinho para Eduarda, enquanto Nicolas mostrava seus planos para Ricardo. Concordei com todos os termos deles. Haverá multas, algumas restrições sobre meu futuro papel em empresas públicas, mas sem acusações. Eduarda assentiu, entendendo o que ele não estava dizendo. Sua cooperação com a investigação, combinada com o impacto positivo do plano de reestruturação, havia ajudado a mitigar as consequências de suas ações passadas. E como você está lidando com tudo isso? André olhou ao redor do espaço de escritório transformado, seus olhos pousando em Nicolas. Pela primeira vez na minha vida, não estou tentando ser a pessoa mais poderosa na sala. É libertador. André, Nicolas chamou. Você pode explicar como isso funcionaria com os módulos de treinamento existentes? Enquanto André se juntava ao filho na mesa, Eduarda sentiu a presença de Ricardo ao seu lado. Sabe, ele disse suavemente, quando eu te encontrei naquela rua pela primeira vez, pensei que essa seria uma história sobre justiça, sobre consertar as coisas, mas se tornou algo mais, não é? Eduarda observou enquanto pai e filho se debruçavam sobre os documentos juntos, seus perfis correspondentes destacados pelo sol da tarde. Se tornou uma história sobre transformação, ela respondeu, sobre como a mudança é possível quando somos corajosos o suficiente para imaginar algo melhor. A porta se abriu novamente e um grupo de participantes do programa comunitário entrou para sua reunião agendada. Eduarda reconheceu vários rostos, ex-clientes de carros de luxo que haviam abraçado o novo modelo de negócios, funcionários que haviam ascendido a posições de liderança na empresa reestruturada, jovens, aprendizes ansiosos para aprender. Nicolas se levantou para cumprimentá-los, suas habilidades naturais de liderança brilhando enquanto ele apresentava seu pai ao grupo. André, antes tão focado em projetar poder, agora ouvia mais do que falava, aprendendo com as próprias pessoas que ele teria descartado uma vez. Estamos pensando em expandir o trabalho da fundação, Ricardo mencionou casualmente, levando este modelo para outras indústrias. Poderíamos usar alguém com sua visão como diretora de programa. Eduarda ergueu uma sobrancelha. Você está me oferecendo uma promoção? Mais como reconhecendo o papel que você já assumiu. Você se tornou uma espécie de especialista em transformação corporativa, tanto nos aspectos comerciais quanto humanos. Através das paredes de vidro, eles podiam ver mais pessoas chegando para a reunião.
O espaço de trabalho, que uma vez fora um símbolo de poder isolado, agora era um centro de comunidade e colaboração. Eduarda pensou em quão longe todos eles haviam chegado desde aquele dia chuvoso, quando ela havia ajudado um estranho na rua. A vida tem uma maneira engraçada de dar um círculo completo, ela refletiu. Todos aqueles anos atrás, André me deixou porque achava que eu não entendia de ambição. Agora aqui estamos nós, reconstruindo sua empresa em torno dos próprios princípios que ele uma vez rejeitou. Ricardo sorriu. Às vezes, as jornadas mais longas nos levam de volta para casa, apenas como pessoas diferentes de quando começamos. A reunião estava começando, e Nicolas estava gesticulando para Eduarda se juntar a eles. Enquanto ela se movia em direção à mesa, ela encontrou o olhar de André. Havia compreensão naquele olhar, um reconhecimento de seu passado compartilhado e do futuro inesperado que todos estavam construindo juntos.